Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Que alegria ter você aqui para meditar no livro de Josué juntamente comigo. Hoje nós não vamos meditar a respeito de um capítulo específico de Josué. Esse episódio é o episódio para começo de conversa, em que a gente olha para o livro como um todo e a gente faz, vamos dizer assim, um panorama, a gente pensa um pouquinho sobre aquilo que está por vir. Olha, você tem muitos motivos para gostar do livro de Josué. Aliás, queria saber se é a primeira vez que você lê o livro de Josué. Você vai ler pela primeira vez aqui no canal, juntamente comigo, escutando a leitura, meditando, ou você já leu antes? Escreva nos comentários, me fala um pouquinho sobre a sua história. Bem, o livro de Josué, ele é um livro histórico. Ele é o primeiro dos livros históricos. E ele vai contar para a gente a respeito da liderança de Josué após a morte de Moisés e dessa condução do povo, condução dos israelitas na conquista da Terra Prometida. E essa história de conquistar a Terra Prometida, que fique bem claro, foi uma promessa que Deus fez lá no passado, mas uma das coisas que nós vamos ver nestes capítulos, no livro de Josué, é que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. E Deus havia prometido que daria uma terra para esse povo. E tudo aquilo que havia sido prometido está para ser cumprido agora, e Josué vai entrar com o povo nessa terra. Mas que fique bem claro, embora Deus tivesse prometido para eles um lugar, esse lugar não era um terreno baldio. Essa terra, ela não estava desabitada. Eu não sei se você sabe, mas eles iriam atravessar aquele Jordão e eles teriam muito trabalho pela frente. O que Deus havia prometido é que se o coração do povo não se desviasse dele, ele estaria com o povo na batalha e que estes inimigos, mesmo que fossem mais fortes, não poderiam vencê-los. E sim, queridos, havia naquela terra 7 nações militarmente armadas e muito mais preparadas do que o povo de Israel. Então, perceba, o que nós vamos ver também nos capítulos de Josué é Deus trazendo o livramento, é Deus lutando pelo seu povo, é Deus dando estratégias, é Deus estando perto daqueles que o invocam. Então, esses 24 capítulos que estão aí diante de nós, vão nos mostrar a respeito de um Deus que é fiel nas promessas que cumpre. Vão nos mostrar a respeito de homens comuns como eu e você, que ao se aproximarem de Deus e ao dependerem de Deus puderam fazer coisas grandiosas, e vão nos ensinar umas boas lições também a respeito do fato de que até mesmo aqueles que não conhecem a Deus têm um lugar se aproximarem do Criador e se entregarem as suas vidas a Ele. A gente vai ver isso acontecer em toda a Bíblia, na verdade, mas em Josué, por exemplo, nós vamos ver a história de Raabe, que mudou a sua história porque creu no Deus Todo-Poderoso. Bom, eu não sei se você sabe, mas Josué, ele não se tornou líder no lugar de Moisés porque ele era o mais bonito da tribo. Ao contrário, Josué, ele era um homem fiel. De acordo com Josué 24, 26, Josué escreveu estas palavras que nós lemos no livro. Por quê? Porque Deus assim mandou que ele o fizesse. Sim, ele era um guerreiro. E ele era da tribo de Efraim. Não sei se você sabe de qual tribo ele pertence, né? A qual tribo ele pertence. Mas lá em 1 Crônica 7, 27, a gente tem essa informação. E o nome Josué, você sabe qual é o significado? Significa Jeová é salvação. Aliás, Jesus é a forma grega do nome Josué. Então, o Josué, meus queridos, não é apenas um livro que vai contar-nos uma história, não é apenas um relato que está lá no passado e que não faz sentido para nós nos nossos dias. Ao contrário, Josué, o livro de Josué, tem mensagens muito importantes que se aplicam para nós hoje, mas não somente para nós hoje. Josué foi mencionado, inclusive, no Novo Testamento. Não somente no Antigo, no livro dele mesmo, mas Estevão mencionou, por exemplo, em Atos 7,45, falando que Josué era importante para o seu tempo, para o seu povo, Deus estava com ele. E o próprio livro de Hebreus vai mencionar, inclusive, Josué como um tipo de Cristo, falando que a conquista da terra, a entrada na terra, é como se fosse uma figura, né, da nossa entrada na vida eterna, como Deus promete.
falando do descanso de Israel, vai mencionar Raabe, enfim, até mesmo Tiago capítulo 2 fala de Raabe. Então o que nós podemos ver é que o livro de Josué é muito importante. E se de alguma maneira você nunca se interessou a ler pensando, é um livro do Antigo Testamento, com certeza não tem nada para me ensinar, ou eu vou ler sobre batalhas, não faz sentido para mim. Eu quero te dizer que Josué nos ensina a respeito de coragem, Josué nos ensina a respeito de vencer batalhas, Josué nos ensina a respeito de depender de Deus quando nos sentimos pequenos, Josué vai nos ensinar a respeito de confiar e não se deixar levar por aquilo que está diante dos nossos olhos, viu? Josué vai falar a respeito de perseverança e resiliência, Josué vai falar a respeito do nosso Deus Todo-Poderoso, que realmente não falha, não volta atrás das suas palavras e protege os seus. Você precisa de mais alguma coisa? Eu espero que não. Eu espero que você tenha plena confiança de que essa meditação em Josué vai ser todos os dias uma bênção na sua vida. E olha, um dos motivos pelo qual Josué foi escolhido, como eu disse, tem a ver com a fidelidade do coração dele. Porque quando ele foi chamado para ser representante da sua tribo, lá atrás, lá na antiga geração, quando os espias foram olhar a terra no primeiro momento, ele foi chamado para ser o representante da sua tribo, da tribo de Efraim. E, aliás, quando a gente vai olhar lá na palavra de Deus, no verso 8 do capítulo 13 de Números, o nome dele aparece como Oséias. E depois nos é dito, no versículo 16 do mesmo capítulo 13, que quem mudou o nome dele de Oséias para Josué foi Moisés. E ele foi lá juntamente com aquelas pessoas e Calebe. E eles voltaram e eles deram um bom relatório sobre a terra. Mas os outros 10 espias não deram. Então, por isso, eles não entraram na terra prometida. E você talvez conheça a história. Ficaram 40 anos longe da promessa. Josué, ele tinha um coração íntegro, era um servo de Moisés. E ele creu que Deus poderia dar aquela terra para eles. Mas por causa da incredulidade do povo, eles não entraram. E eu não sei se você conhece, mas se você não conhece, eu leio para você. A palavra do Senhor diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Essa foi a palavra deles. Eles realmente creram que Deus poderia fazer um milagre e realmente dar para eles aquela terra, porque Deus disse que faria. Só que, infelizmente, o povo não acreditou da mesma maneira. E então, 40 anos, até que toda aquela geração de incrédulos morressem no deserto. Bom, a história diz que o Senhor, apesar de ter dado a sentença contra aquele povo, ele disse: vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso por quê? Porque Deus é fiel e Deus viu que no coração deles, eles tinham visto que o Senhor tinha poder para fazê-los entrar. Não era a respeito do tamanho deles, da capacitação, da força, do poder bélico, mas tinha a ver com realmente a dependência do Senhor e o seu coração inclinado para Deus. Então, por causa da fidelidade dele, do coração de servo, da permanência na presença do Senhor e de não fugir do propósito que Deus tinha, Deus o colocou como sucessor de Moisés. E a gente vai aprender isso e muito mais, capítulo a capítulo. E eu espero que você esteja tão empolgado como eu estou, para nós aprendermos e sermos ministrados pelo Senhor a respeito da palavra dele. Vamos juntos? Deus abençoe muito você e até o episódio de amanhã, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal,
ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!